Senhores, senhoras e senhoritas, vamos falar um pouquinho sobre payback. Bom, quando a gente fala de payback, nós estamos falando sobre uma ferramenta de análise de investimentos, uma ferramenta, né, que analisa a questão do tempo. Ou seja, a pergunta é quando? Mas quando o quê? Bom, observe o seguinte. Observe um exemplo aqui colocado. Eu tenho 350 mil aqui, 350k, né, que são investidos, né, vamos dizer assim, na data zero, 350k investidos aqui na data zero, e que ao longo de 10 anos recebe um retorno ou uma economia de 75k por ano. Considerando que a TMA, a taxa mínima exigida pelo investidor, é 10% ao ano de rentabilidade, a pergunta é: isso aqui vale a pena? Bom, a resposta vem pelo VPL. Vem 110,84, ou seja, é um projeto que, vamos dizer assim, é viável, certo? A TIR desse projeto é 16,95, ou seja, é uma TIR que indica viabilidade para esse meu projeto a 10%, já que a TMA é menor do que 16,95. Dessa maneira, a gente pode dizer que é um projeto viável. Agora, a pergunta que se faz é: em quanto tempo isso aqui retorna para o investidor? A gente sabe que em 10 anos, como colocado aqui, ele se paga e sobra dinheiro. Então quer dizer que antes disso, por exemplo, aqui, certo? Aconteceu o pagamento ou a devolução para o investidor do total investido inicialmente. E quando é isso? Ou seja, que tempo é esse que faz com que o meu investimento se pague, certo? Então essa é a pergunta que a gente responde usando o payback. Bom, para que a gente faça isso, eu vou utilizar, né, um exemplo dado através do Excel. O Excel vai ser então a minha ferramenta base aqui que eu vou utilizar para poder identificar esse meu payback. Esse meu payback, então, ele está colocado da seguinte maneira, observe. O 350 aqui, né, é um payback que está relacionado nesse fluxo de caixa. Então, eu tenho 350 mil, aquele exemplo que eu dei, e os 75 mil distribuídos ao longo de 10 anos, certo? Com a minha TMA de 10% ao ano, e aqui eu calculei o meu VPL usando a ferramenta de VPL, ou seja, a função VPL, e deu um VPL de 110.842, certo? 110,84 eu tinha visto anteriormente, e aqui a TIR, calculada também, usando a função TIR, que deu 16,95% ao ano. Muito bem. Como é que eu calcularia? Como é que eu determino o payback? Bom, o payback ele possui duas abordagens. A primeira abordagem é a abordagem chamada payback simples, que eu chamei aqui de PBS. Muito bem, o que é o payback simples? O payback simples é basicamente uma conta de mais e de menos. Eu verifico aqui a soma dos valores, olha, 75 mais 75 mais 75 mais 75, quando é que isso atinge 350? Ou seja, quando é que se paga o 350? Eu posso fazer usando uma tabelinha aqui, ou fazer uma conta de cabeça. Se você quiser, vamos usar a tabelinha. Eu devo 350. O 350 agora, né, vai valer 275 ao se pagar no primeiro ano 75. E vou fazendo essa mesma continha. Vale 200, vale 125, estou devendo, 50 mil e agora 25 mil positivo, ou seja, na corrente, na sequência eu tenho uma situação em que entre o quarto e o quinto ano, ou seja, 4, alguma coisa, ocorre o pagamento da minha dívida de 350, ou seja, essa dívida de 350 é paga em menos de que 5 anos. Então eu posso até colocar aqui, ó, menor do que 5 anos, certo? Então essa é a condição básica para a gente colocar. Claro que eu poderia dizer assim, mas 5 anos, 4 anos e o quê? Né?
4 anos e alguma coisa. Se eu considerar que esse 75 está crescendo linearmente ao longo do tempo, né, esse crescimento, né, é algo que permite que eu determine, por exemplo, alguma coisa entre 4 e 5. Fazendo uma regrinha de 3. Se eu, num ano eu conseguir 75, em quanto tempo eu consigo 50? Faz uma regrinha de 3 aí, você vai ver que isso aqui vai dar, né, alguma coisa parecida com 4 mais 50 dividido por 75. Vamos colocar assim, ó, menos 50, não me interessa o número negativo, né? Eu vou ter 4,7 anos. Então essa é a informação, vamos dizer assim, talvez com um pouquinho mais de detalhes, se você quiser, e se você conseguir conferir a situação de que esse 75 cresce linearmente. Se isso acontece, tá beleza. Muito bem. Esse é o tal do payback simples e que é utilizado por empresas normalmente sem nenhum problema, né? Apesar de ele ter uma limitação forte, ou seja, observe que a taxa de juros não foi utilizada, né? Então é uma conta sem considerar o valor do dinheiro no tempo. Bom, mas como é que eu faria então para considerar o valor do dinheiro no tempo? Bom, nesse caso eu vou utilizar um fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa descontado? É basicamente este fluxo que a gente tem aqui, né? Cada um dos períodos aqui é respectivo a um determinado valor e então eu vou trazer cada um dos valores para a data zero. Então esse primeiro 75 eu trago para a data zero, o segundo 75 eu trago para a data zero. Ou seja, como é que eu faço o desconto disso? Descontando usando a taxa de juros de 10%. Lembrando que é sempre, né, o fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa elevado ao período de tempo. Então eu vou fazer assim, ó. No fluxo de caixa zero, não muda nada, permanece a 350. Já no fluxo de caixa 1, vai ser o 75 dividido por 1 mais a taxa, 1 mais o 10%, vamos fixar essa taxa, elevado até período 1. Ou seja, 75 dividido por 1,1 elevado à primeira. Eu faço o desconto e identifico que é 68, 181 e 82. Faço isso com o 2, observe, né? Elevado ao quadrado vai me dar 61. Faço isso com o 3, vai me dar 56. E assim vai até o final. Opa! Vamos fazer aqui, ó, puxar direitinho. Tá aqui. Então, observe que esse último valor aqui é o 75 trazido 10 anos antes para a data zero. Então, esse aqui é o chamado fluxo de caixa descontado. Esse fluxo de caixa descontado vai ser utilizado agora da mesma maneira que eu fiz anteriormente para calcular o saldo devedor, o payback descontado. Ou seja, eu começo com 350 e vou somando esses fluxos aqui ao lado. 281 e assim vai, ó. 281, 219, 263. Faço isso até o final. Verifico que o sinal troca exatamente entre o sexto e o sétimo mês. Vamos até colocar aqui, né? Aqui, ó, fica os dois indicando. Aqui ocorreu entre o quarto e o quinto, 4 e alguma coisa, e aqui entre o 6 e o 5, ou seja, 6 e alguma coisa. Então eu posso dizer que, com tranquilidade, que é menor do que 7 anos. Certo? Se eu quiser considerar que esse meu fluxo é um fluxo relativamente linear, eu posso fazer aquela continha da regrinha de 3, ou seja, vai ser 6 anos mais, né, 23 divididos por 38, fecha parênteses, enter, 6,6 anos. Basicamente eu tenho essa mesma condição aqui colocada, indicando um tempo de payback de 6,6 anos ou menor do que 7 anos, certo? Muito bem, observe também que esse valor aqui embaixo, ó, o 110 que está aqui colocado, ó, acabei de negritá-lo, ele é exatamente igual a esse valor. Então, se esse valor aqui é o VPL, certo? Basicamente, esse valor que eu tenho aqui nessas colunas aqui também é o VPL.
Só que observe, como assim? Por que só aqui que deu igual? O que são esses valores? Bom, esses valores é o cálculo do VPL, considerando, nesse primeiro caso, os 75 mil total. Agora imagine que se eu parasse, ou se eu considerasse apenas 9 anos e calculasse o VPL, não considerasse esse último 10 anos, certo? Então, se eu usasse só esse fluxo de caixa aqui até o 9º ano, o VPL pararia no 81. Se eu usasse até o 5º ano, o VPL seria 65 negativo. Se eu fosse até o 8º ano, seria 50.119. Então, basicamente, quando eu calculo o VPL e paro num determinado momento, eu estou calculando o VPL até aquela data. É como se eu verificasse se o fluxo de caixa, o seu projeto, se pagou até aquela data. Então é exatamente isso que eu estou calculando, é o chamado payback descontado. Então é uma outra maneira de calcular, não precisando calcular o fluxo de caixa descontado, indo direto para o payback descontado aqui. Então eu vou fazer isso considerando essa mesma condição. Eu vou calcular aqui o VPL, abre parênteses, uma taxa de 10% ao ano, daqui somente 1, porque só fui até o ano 1, fecho parênteses e somo o 350. Resultado 281.818. Tá? Observe que deu exatamente o mesmo valor. Agora eu vou calcular o VPL para uma taxa de 10%. Agora eu vou confirmar essa taxa. Eu vou considerar que ele vai daqui até aqui. Tá? Fecho parênteses e somo o 350. Certo? Resultado disso, 219.834. Agora eu vou fazer uma coisa aqui para poder copiar. O C4 eu vou manter o mesmo e vou variar apenas esse C5, só a última parte. Fazendo isso, observe como é que ficou, né? Do C4 até o C5, e no momento em que eu vou copiando, ele vai aumentando esse valor aqui. O C3 permanece o mesmo, vamos fazer aqui, ok. Então, vamos copiar. Vai dar o valor 163, 111, 69, 65, 23, uma coisa até o final. Então, observe que essas duas colunas acabam formando a mesma condição. Tá? Eu tenho basicamente a mesma técnica, vamos dizer assim, para cálculo do payback descontado. Só que aqui eu não consigo fazer, porque eu não teria esse fluxo de caixa descontado, eu não teria como fazer ou determinar esse valor de 6,6 anos. Eu teria que me contentar com a informação menor do que 7 anos. Eu não teria essa coluna aqui, essa coluna aqui para poder determinar e fazer a regrinha de 3. Dessa maneira eu me contento com 6,6 anos e está resolvido, ou menor do que 7 anos e está resolvido o meu problema. Agora, vejam que nessa situação eu posso afirmar, né, que o investidor vai ter o seu dinheiro retornado em 6,6 anos ou 4,7 anos, considerando payback simples e payback descontado 6,6 anos, ou menos que 5 e menos que 7. Isso fica interessante também quando eu coloco num gráfico. Observe aqui. Esse gráfico, né, é o gráfico que mostra exatamente aquela condição. Ou seja, vamos diminuir um pouquinho aqui, aí para você poder enxergar. E aí, eu vou ver o seguinte. Nesse período aqui, eu tenho basicamente juros sem juros, ou seja, o payback simples, e aqui o payback descontado em 6,6 anos. Como é que eu fiz isso? Simplesmente observe que esse gráfico aqui, ele veio das informações, observe, esse daqui veio das informações anos e payback simples. E esse aqui veio da informação anos e payback descontado. Bem simples de fazer também, dá para fazer com tranquilidade esse gráfico aqui. E aqui, basicamente, dá para ver exatamente, né, o período mais ou menos 6,6 ou 4, alguma coisa que dá para você trabalhar sem nenhum problema. Dá para talvez você inferir que esse 6,6 viria de algo parecido com aqui. Isso aqui dá para fazer mesmo só
com essa coluna de VPLN aqui, e não com o fluxo de caixa descontado, ou seja, é uma alternativa para você determinar o 6,6 aqui, sem precisar calcular o fluxo de caixa descontado. Tá? Então, basicamente, o que é o tal do payback? Payback é uma informação interessante que mostra para você o tempo que o investimento levou para retornar ao investidor. Ou seja, se eu desconsiderar a taxa de juros, seria em 4 anos e 0,7. Ou se você considerar a taxa de juros, seria em 6,6. Dá para você brincar um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho, por exemplo, 15%. Ó, veja que a minha linha azul agora subiu para 8 e alguma coisa, 8,3 ou algo parecido. Então essa é uma alternativa interessante para você ver essa questão do tempo de retorno do investimento. Então sempre é mais ou menos dessa maneira, não tem muita mudança em relação a isso, é uma ferramenta tranquila de ser utilizada, ela só tem algumas limitações, um problema intrínseco, né, que é o seguinte, observe que o payback descontado e o payback simples, eles não enxergam depois que ocorre o período do payback. Por exemplo, aqui ocorreu no período 4 e 5 e aqui ocorreu no período 6 e 7. Nesse caso, imagine o seguinte, imagine que agora eu não tenho 75, eu tenho mais que isso. Digamos que eu tenha 100 mil. Tá? Observe que esse 100 mil agora fez com que o meu projeto ficasse melhor. Antes era 110, agora 120. Vamos botar aqui 500 mil. Ó o VPL, 274. Só que o que acaba acontecendo? O payback não se altera. Não se alterando o payback, o número permanece a mesma coisa. Então, o número, simplesmente o número do payback, acaba não refletindo, vamos dizer assim, a qualidade de um projeto. Um projeto com maior VPL, obviamente, é um projeto melhor do que o anterior. Agora, um projeto com o mesmo número de payback é algo que poderia ser considerado a mesma coisa, o que não é, certo? Então, isso aqui é uma característica dos projetos, da ferramenta payback, ou seja, ela não enxerga além do período de payback. Então, essa é uma limitação importante para você, como analista, né, levar em consideração. Ou seja, normalmente, apesar de você ter uma ferramenta de fácil aplicação, de fácil cálculo, de fácil determinação, ela não é completa. Tá? Então, é importante você não utilizá-la como única ferramenta à disposição. Ok? Muito bem.